Olá, agora nós vamos abordar um pouco da parte técnica desta caixa acústica. O primeiro que nos chama a atenção é uma caixa acústica que utiliza um driver concêntrico, ou seja, uma caixa coaxial, o alto-falante e o driver no centro. Isso é sensacional em função da fase, da resposta de magnitude e fase, porque o som, tanto dos graves quanto dos agudos, terão uma diferença de tempo muito menor para a chegada em todo o ambiente, ou seja, os graves e os agudos, principalmente na região de crossover, na região de divisão entre as vias, chegará em fase, ao mesmo tempo para toda a área de cobertura. Uma caixa extremamente leve, apenas 18,9 kg, muito fácil de transportar, uma caixa pequena, compacta. Na parte posterior, ela possui um conector para energia elétrica no padrão IP44-3. É uma conexão padrão internacional muito segura que suporta até 20 amperes. No outro lado do cabo, ela vai utilizar o padrão brasileiro, que é o NBR 14136. Também nós vamos ter esse mesmo padrão NBR na lateral, porque você pode alimentar esta caixa e desta caixa alimentar uma outra caixa, alimentar, por exemplo, uma fonte de áudio, um iPad, um computador, um celular, para que você possa mandar o áudio para cá, uma mesa de som, e aí facilita a sua conexão elétrica. Na parte do áudio, ela possui um conector XLR de entrada. Esse conector ele pode ser para microfone ou linha, selecionável através de uma chave que tem aqui no painel. Então, se você vai ligar um microfone dinâmico direto nesta caixa, basta selecionar a chave para microfone e já está funcionando ligando direto. Se você for utilizar um equipamento de áudio, uma mesa de som, um computador e ligar o áudio direto na caixa, você vai inverter a chave para a entrada de linha. A resposta em frequência dessa caixa é de 70 Hz a 20 kHz, onde nas extremidades ela tem uma queda apenas de 6 dB, que é o limite da banda passante dela, então é uma resposta bem ampla, bem extensa. É uma caixa que é capaz de fornecer de pressão sonora média linear, que é muito importante essa informação, porque é aquela capacidade que essa caixa tem de te fornecer uma energia em regime constante de operação. Então essa caixa é capaz de fornecer até 110 dB SPL de nível médio, para que você tenha aí picos aí de 12 dB instantâneos, nível médio em 110 dB. É um nível muito interessante para trabalho. O consumo de corrente é baixo, apenas 0,7 amperes se ela for alimentada por 220 volts. E aí cabe uma coisa muito interessante em relação à energia elétrica. Esta caixa ela vai funcionar de 100 até 240 volts de corrente alternada. Qual é o grande diferencial? Não interessa a tensão, ela vai te dar o mesmo som, a mesma energia. Ela não varia a sua pressão sonora com a energia da rede. O circuito da fonte, que é uma fonte chaveada especial, que possui também um circuito PFC, que é um circuito corretor do fator de potência, faz com que essa caixa tenha uma eficiência muito alta, ou seja, ela pega a energia elétrica da geradora ou do seu gerador de energia elétrica e transfere 96% desta energia para o alto-falante e o driver, consumindo apenas 4% para que ela possa desenvolver o seu trabalho. É altamente eficiente. Isso faz o quê? Diminui a bitola dos cabos de energia, você consome menos energia elétrica, vai pagar uma conta de luz menor, também vai consumir menos óleo diesel no seu gerador, porque obviamente se o consumo é menor, você vai consumir menos energia. Então é uma aplicação muito prática e de baixo consumo, o que facilita muito o nosso dia a dia, sem contar essa questão da fonte chaveada, de manter constante a energia entregue pela caixa, a potência dissipada pela caixa. Inclusive, com relação ao PFC, até as lâmpadas de LED, elas devem ter esse circuito PFC, que é o corretor do fator de potência, porque se não tiver esse circuito, o aumento de energia elétrica, de consumo de energia elétrica é muito alto. Você imagina o Brasil inteiro com todas as lâmpadas de LED sem o PFC, nós teríamos realmente assim, né, uma queda bruta das geradoras de energia elétrica no Brasil. O consumo aumentaria demais e nós não teríamos capacidade de fornecimento de energia para isso. Portanto, quando nós temos um circuito PFC, que é o corretor do fator de potência, que quer dizer a diferença de fase entre a tensão e a corrente, colocando os dois em fase, fazendo com que nós tenhamos um consumo menor de energia e uma transferência maior de energia para os alto-falantes.
Uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa caixa é o detetor de impedância. O que isso quer dizer? Obviamente, toda a caixa ativa que alimenta uma caixa passiva, ela vai trabalhar com duas impedâncias. Quando ela está sozinha, apenas os componentes internos, teoricamente ela vai estar trabalhando com 8 ohms. Mas quando nós ligamos nela uma segunda caixa passiva, esta impedância vai cair para metade, se essa outra caixa tiver a mesma impedância dessa. Então, quando nós temos uma queda de impedância para metade, um amplificador ideal entregaria o dobro da potência. Porém, nós sabemos que na prática, no dia a dia, não é bem assim, que na verdade cada amplificador te entrega uma potência para cada impedância. O que acontece aqui é muito interessante. Por quê? Porque quando nós temos uma única caixa acústica, o circuito detetor dessa impedância percebe que só tem 8 ohms, só tem uma caixa acústica e ele vai entregar uma determinada potência. Mas quando você conecta a segunda caixa acústica, ele mantém essa entrega de potência para cada caixa, fazendo com que a gente tenha um som muito similar nas duas. Independente de eu usar uma caixa ou de eu usar duas caixas, o som nessas caixas é o mesmo. O que é diferente de alguns amplificadores convencionais, que você tem uma certa energia, uma certa sonoridade com um alto-falante ou uma caixa, e quando você liga a segunda, a sonoridade muda, a energia muda em função das impedâncias. Aqui isso não acontece. Eu achei super interessante isso. Testei, fizemos alguns testes auditivos, empíricos, fizemos medições e observamos que a diferença da energia ela é muito interessante, porque você tem uma linearidade maior, portanto menos diferença, quando você liga uma ou duas caixas, o que é muito bacana para nós que fazemos projetos, instalações e queremos sistemas o mais lineares possível, mais confiáveis possível, que eles não fiquem mudando o seu som de acordo com a forma de instalação que você fizer. Outra coisa que me chamou muita atenção nessa caixa acústica é o fato dela ter amplificador classe D, que é um amplificador que vai reduzir seu peso, aumentar sua eficiência, mas também ela possui filtros FIR, que faz com que essa caixa tenha uma resposta de magnitude e fase bem lineares. Isto me permite misturar caixas de modelos diferentes, fazendo os meus ajustes de tempo e tudo, mas mantendo a mesma resposta de fase, sem contar que eu vou ter uma linearidade muito maior em todo o range de cobertura dessa caixa. Nós falamos sobre os filtros que essa caixa possui internamente. Ela tem um chaveamento que possui 4 filtros, que são a posição 0, ou seja, nenhum LED aceso, ela está flat, plana, lisa, e depois ela tem 3 filtros de equalização, onde nós temos o primeiro filtro, ele apresenta uma atenuação de graves e uma acentuação de agudos. O segundo filtro apresenta uma acentuação de agudos e graves, e o terceiro filtro apresenta uma acentuação de graves e uma atenuação de agudos. Cada situação para uma aplicação prática que você for utilizar o equipamento. Então isso facilita demais, porque você tem presets que podem facilitar a equalização que você precisa fazer na caixa instantaneamente. Vamos então ouvir um pouco desses filtros, um a um, para nós observarmos qual que é a variação de som que cada um deles tem. Mas eu peço a você que neste momento faça essa audição com fones de ouvido, para que você consiga perceber a variação do som. Isso no alto-falante do seu celular, do seu computador, não vai funcionar muito bem. Você precisa estar com seus headphones para que você perceba o que está mudando no som aqui dentro. Lembrando que se você quiser conhecer um pouco mais de tudo isso que nós estamos falando aqui, tecnicamente, se aprofundar no universo do áudio, participe dos nossos cursos de áudio online, simplesmente visitando www.dgcaudio.com.br e lá você se tornará um profissional muito melhor. Inicialmente, a caixa flat, sem equalização nenhuma, plana. No fundo da panela, uma ponta do mel do seu cabelo, um azul de voar pela janela, uma letra de canção de amor, sorte giz de jogar amarelinha, pó de chuva de molhar devagarinho, caracol de carregar a nossa cama, na montanha do nosso caminho, vagalumes lá no meio do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito sapo solitário até, quase louca atrás do beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem-querer. Vê-se em casa no nosso casamento, uma lata igual a do poeta, a resposta que voa pelo vento, duas asas de andar de bicicleta, zigue, 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 bailando de libela, chocolate, uma doce casadinho, uma gota
do sol na nossa vela e uma brisa da flor do seu cheirinho. Preset 3. Oh, 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 oh. Mais grave e menos agudo. Vagabundos lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito sábio solitário até, quase louco atrás de um beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer. Isso facilita muito, né? Se você vai fazer um serviço que é apenas voz, se você quer uma coisa com volume mais baixo e mais grave e agudo, com uma coisinha mais para um som de ambiente, se você precisa fazer uma coisa com menos energia no grave, facilita demais. São os presets que dão demanda de você ter um gerenciador, um sistema de medição, mas para um serviço mais simples, você chegar rapidamente no resultado apenas com o ajuste de um preset. Agora vamos falar um pouquinho sobre a caixa acústica passiva. Esta caixa acústica aqui não é autoamplificada, ela possui apenas 2 conectores para os alto-falantes, que cada conector possui 4 polos, apenas os 2 conectores que estão em paralelo, e aqui atrás nós temos uma chave de modo biamplificado ou modo full range. O que quer dizer cada um? No modo full range, o crossover, o divisor de frequências utilizado é o interno da caixa. Portanto, o cabo que vem da caixa, você precisa utilizar um cabo com 4 polos, com 4 condutores. Você vai ter o pino 1+ e 1-, que alimenta o alto-falante, o 2+ e o 2- que alimenta o driver. Mas no modo full range, como nós estamos dizendo aqui agora, você vai precisar apenas de 2 condutores, apenas de 2 fios que vêm de um amplificador convencional de um único canal. Mas você precisa no conector unir o pino 1+ ao pino 2+ e o pino 1- ao 2- para que saia som no alto-falante e no driver. Agora, se você for utilizar a caixa no modo bi-amplificado, portanto um canal de amplificação para o alto-falante e um canal de amplificação para o driver, você precisa trazer os 4 condutores, sendo que você vai utilizar o pino 1+ e 1- para o alto-falante, o 2+ e o 2- para o driver. E neste caso, você precisa utilizar um divisor de frequências, um crossover ativo externo, um equipamento que você vai ligar, e este aparelho, esse crossover, esse divisor, vai alimentar 2 canais de amplificação, e cada canal vai alimentar um alto-falante e o outro canal vai alimentar o driver. Modo full e modo bi. Esta caixa acústica possui um alto-falante coaxial e concentricamente um driver, é um alto-falante de 12 polegadas e um driver. Esse aqui é o modelo VSL 112, é a passiva. Se você for usar essa caixa no modo bi-amplificado, ou seja, usar 2 amplificadores e um divisor externo, a sugestão do fabricante, que isso está até no manual, é que você utilize filtros, um high pass no alto-falante começando em 75 Hz e a região de crossover próximo de 2 kHz, que é a sugestão do fabricante. Outro detalhe que me chamou muita atenção foi esse: o detetor de impedância que tem no amplificador, na caixa ativa, que é essa de cá, que está alimentando essa passiva, ele detecta quando nós colocamos a segunda caixa acústica e mantém a mesma energia para cada caixa. Como elas estão montadas numa posição que é equidistante, nós teremos uma soma de 6 dB na hora que eu ligar as duas. Nós observamos que existe um ganho completo quando eu ligo as duas caixas, e que não tem uma diferença de energia de eu aplicar uma determinada potência numa caixa e quando eu ligar duas essa potência variar. Não, ela continua a mesma, o som da caixa de uma única caixa não muda. Obviamente, quando eu ligar as duas eu teria um ganho de energia, porque agora eu estou aplicando o dobro da potência. Mas se fosse um outro amplificador convencional, talvez eu não tivesse essa mesma proporção de metade dobro que eu tenho nessa condição através do detetor de impedância. Vamos ouvir, mas lembrando que você tem de estar com seus fones de ouvido. Uma cara, vou ligar outra. As duas. Say, can we tell for sure? North and south will keep us no one. Say, can the earth and your you really believe we can go on? Esse
detetor de impedância realmente é um grande diferencial. Eu tenho a mesma sonoridade e tenho um ganho de energia proporcional quando eu ligo a segunda caixa passiva. O que é legal é que se você for usar o seu amplificador de potência nesta caixa passiva, você terá o ganho do fato do alto-falante e o drive serem concêntricos, ou seja, um alto-falante coaxial. Vai facilitar demais o seu ajuste de fase, de tempo entre as duas vias. Então é um sistema muito bacana, eu gostei muito da aquisição e já estamos utilizando assim vários projetos, como eu disse também na nossa escola de áudio, e eu acho que é um excelente investimento.